Considerado como um guia espiritual e moral dos cristãos, a Bíblia tem uma sequência de histórias que compreendem parte do início da organização da humanidade. E por conta disso, as suas regras são cumpridas à risca pelos mais fervorosos, assim como seus capítulos são replicados pelas mais diversas gerações. Mas tem uma corrente de pessoas, a maioria não cristãs, que interpretam a Bíblia como um compilado de histórias fictícias que desenvolvem uma história sobre uma crença que ajudou a moldar o mundo. E o caminho desses é a ciência. E se esses dois mundos se juntassem? As histórias propagadas pela Bíblia explicadas com pura e simples ciência. É exatamente isso que você vai ver agora. 5 explicações lógicas para fenômenos ocorridos na Bíblia. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Em quinto lugar, nós temos a Torre de Babel. A parte da Bíblia que ilustra melhor a ganância inerente ao ser humano é a que fala da Torre de Babel. Uma criação que seria feita para atingir um lugar de comparação ao Deus Todo-Poderoso. E como resposta a isso, Deus mesmo teria embaralhado as línguas dos construtores com réplica aos seus desejos impuros. E daí teria surgido as línguas que são faladas até hoje, reafirmando segundo a Bíblia. Apesar de ter o intuito de explicar o surgimento dos idiomas, além de avisar sobre a avareza das pessoas, a explicação sobre a Torre original de Babel pode ter sido baseada numa construção real lá pelo lado da Mesopotâmia, um zigurate de tamanho escalafobético. Os chamados zigurates eram uma espécie de templo daquela época que se pareciam muito com as pirâmides egípcias. Esse gigantesco teria sido construído por Nabucodonosor II, que teria buscado serviçais de diversas nações e por isso teria havido essa mistura incrível de línguas. Essa construção seria de um tamanho tão grande que poderia ser visto de distâncias inimagináveis. Cientistas creem nessa teoria devido a um estudo de escritos datados de 2.500 anos atrás que relata um edifício de proporções megalomaníacas para a época. Essa teoria não tem nenhuma moral por trás, mas não deixa de ser impressionante, né? Um arranha-céu no meio do terreno árido que até hoje é o Oriente Médio. Em quarto lugar, andou na água. Dentre os milagres mais conhecidos de Jesus está o de andar sobre as águas. Sua ocorrência é sempre reafirmada pelos fiéis mais entusiasmados. Afinal, desde que isso foi citado, não há registros claros de nenhum ser humano que tenha conseguido realizar tal proeza, além dele mesmo e Pedro. Porém, esse milagre é refutado por uma corrente de estudos. Entretanto, não é contestado o fato de andar sobre a água, mas sim sobre qual estado em que ele teria andado. No caso, teria sido sobre o gelo, tornando a caminhada mais fácil, mesmo sob riscos de queda. Um professor da Universidade Estadual da Flórida, estudioso do assunto, afirma que na época que Jesus viveu, Israel teve temporadas que levaram as temperaturas do território às mais baixas da história, facilitando a transformação de líquido para sólido, água para gelo no caso. Mas só isso não configuraria todo o burburinho sobre esse milagre. O mestre americano falou que Jesus andou sobre a água, mas sobre um pedaço de gelo flutuante formado por causa da baixíssima temperatura. Há também a possibilidade que seria decorrente do encontro do rio com o mar, que por uma reação biológica poderia formar espécies de moléculas de gelo que poderiam proporcionar a suspensão do Filho de Deus sobre as águas. A mesma lógica é usada para a façanha na qual Moisés teria atravessado o Mar Vermelho. Terceiro lugar, Noé. Uma das histórias bíblicas mais conhecidas é a de Noé e a sua arca abarrotada de animais. O mundo teria sido atingido por um dilúvio catastrófico e ficou a salvo apenas quem estava ali dentro da embarcação, enquanto a chuva castigava todo o resto. Mas será que esse acontecimento da natureza realmente existiu? Geólogos afirmam que é bem possível que isso tenha acontecido realmente, e não por um desígnio de Deus, e sim pelo degelo das geleiras localizadas ali na região, que na época iam se soltando à medida que o tempo iria esquentando após o fim da última era glacial. Esse desastre teria acontecido em meados de 6.000 a.C., perto de onde hoje é o Mar Negro. Num efeito cascata, mares da região foram transbordando e causando estragos por onde eles passavam. Após um tempo, o efeito dilacerador da água abundante passou. Então, sob essa perspectiva, o povo da região criou histórias sobre o acidente da natureza. Dentre esses contos, teria surgido o de Noé, um homem desbravador que construiu uma arca apenas pela vontade de Deus.
Em segundo lugar, nós temos o Jardim do Éden. O paraíso, no início, se chamava Jardim do Éden, um lugar onde os humanos poderiam viver em paz, que não desafiassem as leis de Deus, vivessem peladões e tudo mais. Você sabe bem o que aconteceu, né? Cobra, fruta proibida, expulsão, trabalho até morrer e dor no parto, né? E a humanidade como é hoje, claro. Apesar de considerado quase sempre como uma metáfora, é possível que o jardim tão famoso tenha realmente existido. Não da maneira que a gente pensa. Há uma vertente teórica que considera o jardim como uma representação que define a mudança do comportamento da humanidade, a passagem de caçadores para produtores agrícolas. Esse período, segundo a ciência, tem um nome: a Revolução Neolítica, momento que dá início ao modelo da sociedade que conhecemos hoje. Se você observar, são teorias muito semelhantes. Ambas marcam o início de tudo o que vivemos hoje. E a comparação, meu amigo, não para por aí. Da mesma maneira que a queda de Adão e Eva significa um rebaixamento da humanidade a mortais normais, a revolução é marcada por um nome crítico. Até o corpo se acostumar com as condições novas de vivência, os homens viveram sob um espectro muito ruim. Doenças, expectativa de vida menor e muito tempo livre provocam um baque na humanidade daquela época. E é até curioso, né, esse paralelo entre religião e ciência. Em primeiríssimo lugar, nós temos as pragas do Egito: sangue, granizo, gafanhoto e escuridão. O Egito sofreu bastante com as pragas relatadas na Bíblia. Nesse meio está até a morte dos primogênitos de cada família. Forte, né? Mas apesar de também parecer apenas com um fato representativo dos desígnios de Deus em represália aos pecados cometidos por aquele povo, é totalmente possível que algumas dessas pragas possam ter assolado realmente o povo do Egito. Por exemplo, as águas sujas de sangue, na verdade, seriam resultado de uma profunda mudança climática que haveria desencadeado o crescimento de algas, que se desenvolvem em águas mais quentes. E, obviamente, elas são vermelhas. O mesmo acontecimento poderia ter contribuído para a infestação de moscas e piolhos, já que os seus maiores predadores teriam sido prejudicados com o surgimento das algas, ou seja, os sapos. A proximidade com o vulcão Tera ajuda a elucidar as outras pragas que restam. Com uma poderosíssima erupção, as regiões próximas do local teriam sido tomadas por cinzas. O que explica a escuridão e o granizo, né? Bem como a morte dos primogênitos que dormiam mais próximos ao chão e que por isso sofreriam com a proliferação de gases tóxicos sobre a superfície da Terra. Mas de verdade mesmo, o que você achou desse chip entre a Bíblia e a ciência? Acredita na possibilidade de que muitas coisas da Bíblia, na verdade, foram intempéries do mundo no qual habitamos? Responde rápido aqui pra mim nos comentários, clica no like e compartilha o vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, eu tô de olho. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Tchau!